Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula com esse novo meio. No início vai ser um pouco complicado para a gente, tanto para a gente professor como para vocês alunos, para compreender um pouco, mas eu creio que no decorrer do tempo a gente vai se adaptando melhor. Como está na descrição aí da atividade, a gente vai estar trabalhando no livro da língua portuguesa, na página 24 a 26. Viu? Vamos falar sobre tipos de predicado. O predicado, pessoal, ele pode ser predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. A gente vai esclarecer mais a respeito sobre o predicado nominal e o predicado verbal. E quanto aos predicativos. Certo? Acompanhem agora na página 25 do livro de vocês, nesse ponto 2 aí. Acompanhe a leitura. Quando em uma oração o predicado expressa uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado. Então, quem vai determinar se esse predicado ele é um predicado verbal é quando o verbo ele expressa uma ação, certo? Então, é a parte mais importante desse predicado, é a parte verbal que expressa uma ação, certo? Quando o predicado apresenta um atributo do sujeito, ou seja, uma qualidade, uma característica, a palavra ou expressão com valor adjetivo que expressa esse atributo é a mais importante do predicado, ou seja, aquela palavrinha que dá o sentido de qualidade, característica, ela é a mais importante. Então, nesse caso, tem como função ligar o sujeito ao seu atributo, esse verbo. Então, ele não vai ser um verbo de ação, ele vai ser um verbo de ligação. Então, toda vez que o verbo for um verbo de ligação, que ele tiver a função apenas de ligar o sujeito ao seu predicado, então nós iremos chamar esse predicado de predicativo do sujeito, certo? Quando esse verbo ele vem apenas como verbo de ligação. Mais à frente eu vou estar colocando, esclarecendo melhor essa parte do verbo de ligação. Certo. Continuando aí nessa parte destacada em azul do livro, damos o nome predicativo do sujeito ao termo da oração que indica uma característica, um estado ou modo de ser do sujeito. Certo? Então aqui vocês lembram lá do nosso adjetivo, que expressa uma ação, uma qualidade, certo? Uma característica. Então, quando esse predicado ele expressar uma característica do sujeito, uma ação, uma qualidade, nós chamamos ele de predicativo do sujeito. Lembrando que sempre virá com o verbo de ligação. Se vir um verbo que indica uma ação, aí já não é o predicado nominal, é um predicado verbal. Certo? A gente está falando só sobre predicativo do sujeito, que indica um modo, uma ação, uma qualidade, uma característica. Quer dizer, ação não, só qualidade, característica do sujeito, um atributo. A função de predicativo do sujeito pode ser desempenhada, entre outros, por. Então, quando falo de predicativo do sujeito, ele pode ser desempenhado por um adjetivo ou uma locução adjetiva, por um substantivo, por um pronome ou por um numeral. Vamos ver os exemplos. Quando ele funciona como um adjetivo, olha aí o exemplo aí. Os encaminhamentos serão realizados. Esse serão, ele é um verbo de ligação, viu? Então, portanto, esse predicativo aí, realizados, está ligado por um verbo de ligação. Então, é o predicativo do sujeito. O substantivo, o intuito é um diagnóstico. Então, esse um diagnóstico aí é o predicativo do sujeito. Esse verbo que no caso é o verbo ser, né? Ele é apenas um verbo de ligação. Por um pronome, que é o pronome ela. A responsável é ela. Então, esse novamente, aí é um verbo de ligação, seguido sobre o seu predicativo do sujeito, que é um pronome, né? E por um numeral, que está aí, ó, são milhares os pedintes na cidade. Lembrando que nem sempre o sujeito vem no início da oração, nem sempre ele vai vir no final, essa ordem aí, ela pode se alterar. Então, fiquem ligados nisso. Nesse caso aí, olha, são é o verbo de ligação, né? Milhares é que é o nosso predicativo do sujeito,
que é o numeral, né? Milhares. Já o nosso sujeito está aí, ó, os pedintes na cidade, que vem no final da oração. Ficar sempre atento a isso. Certo? Página 26, acompanhe aí. Essa parte destacada em laranja aí. Sobre o verbo de ligação, gente. Representa uma ideia de estado, modo de ser ou de estado sujeito da oração. Entre os verbos que funcionam como verbo de ligação, podemos destacar. Esses aqui, eles são os que praticamente aparecem, na maioria das vezes, nas orações. Um mesmo verbo pode aparecer, ora como intransitivo, ora como de ligação. Viu? Esses verbos são, voltando lá em cima, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar e entre outros. Olha um exemplo bem aí. O homem estava deveras surpreendido. Esse estava é um verbo de ligação, certo? Ele não expressa uma ação, né? Então, ele expressa um estado da pessoa aí. Ele estava deveras surpreendido. Ou estava como a pessoa estava, certo? Então, verbo de ligação. Com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados os encaminhamentos. Esse serão também é um verbo de ligação. Isso aí não é um verbo que está indicando alguma ação de ninguém, né? De nenhum sujeito. Viu? Então é um verbo de ligação. É necessário observar que a classificação de um verbo quanto à predicação não pode ser feita isoladamente, mas sim no contexto em que esse verbo está sendo empregado. O mesmo verbo pode aparecer ora como intransitivo, ora como de ligação. Lembrando que o que é um verbo intransitivo é quando ele, por si só, dá uma ideia de conclusão, ele tem sentido, ele não necessita de um complemento para ter sentido, viu? Então, nesse caso aí, ele vai ser um verbo que vai estar indicando uma ação, verbo intransitivo, certo? Dependendo do contexto. Por exemplo, o mesmo verbo anda, ele pode ter um significado dependendo do contexto de verbo de ação, de andar, né? Ou de estado. Por exemplo, aí, o menino anda devagar. Então, isso aí ele está indicando uma ação de andar, nesse contexto. Já no outro, o jovem anda preocupado. Então, esse anda aí, ele está dando um sentido de estado, de como é que ele vive. Ele vive preocupado. Não quer dizer que ele vai permanecer preocupado a vida toda. Isso aí pode mudar. Isso é só um estado, certo? Então, isso aí é um verbo de ligação. Ok, pessoal? Abaixo aqui eu estarei deixando mais um link de suporte para vocês. Vocês podem estar acessando para esclarecer melhor ainda a respeito desses verbos nominal, predicado nominal, predicado verbal, certo? Na próxima aula eu vou estar passando um exercício e vou estar colocando um vídeo explicando cada questão, o que é que a questão está querendo, viu? Valeu aí, boa aula para vocês, eu estou à disposição aí nos comentários. Ok, gente? Boa tarde para vocês.